Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Vídeo de encerramento do ano de 2023 sobre o Real Madrid. O time entrou em campo nesta quinta-feira e venceu o Alavés por 1-0 e voltou à liderança do Campeonato Espanhol. Vou falar um pouquinho sobre o jogo, sobre a questão dos lesionados e também sobre esse resumo do Real Madrid no ano de 2023. Para quem ainda não está inscrito aqui no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer. Deixa o like no vídeo para o vídeo chegar a mais pessoas interessadas no assunto e, claro, os comentários de vocês por aqui. Bom, último jogo do Real Madrid no ano de 2023, o time de Carlo Ancelotti jogou fora de casa contra o Alavés pelo Campeonato Espanhol. Antes do jogo começar, o Real Madrid já sabia que poderia voltar à liderança do Campeonato Espanhol caso vencesse o Alavés, porque o Girona ficou no empate com o Betis em 1-1. Um empate que o Betis foi buscar no final do jogo, e com esse empate, se o Real Madrid vencesse o Alavés, somaria os mesmos pontos que o Girona, 45, mas assumiria a liderança da competição por saldo de gols. Tem muita gente ainda que tá na dúvida por que o Real Madrid é líder no saldo de gols. Porque até o segundo turno terminar não conta o confronto direto. Ou seja, o confronto direto vale para definições de título e de vagas e de tudo que acontecer quando o campeonato terminar, porque precisam todas as equipes jogar umas com as outras os jogos de ida e os jogos de volta. Então, até lá, o que vale para a tabela da competição são os saldos de gols. Por isso, o Real Madrid e Girona têm o mesmo número de pontos, mas o Real Madrid fecha o ano de 2023 na liderança de La Liga em função de ter um melhor saldo de gols. Bom, o Real Madrid venceu o Alavés por 1-0, um jogo super truncado com muitas faltas. O Alavés cometeu 18 faltas e o Real Madrid cometeu 13 faltas na partida. Realmente um jogo muito truncado no primeiro tempo. Muitas reclamações por parte principalmente dos jogadores do Real Madrid pedindo mais faltas, além das quais o árbitro já estava marcando um ponto de falta de intensidade também do Real Madrid, mesmo sabendo que vencendo o time voltaria à liderança no primeiro tempo, devido ao jogo estar mais truncado. O Rodrigo começou jogando mais pela esquerda, depois abriu mais para a direita, depois foi mais para o meio de campo, e realmente muito difícil para o Real Madrid entrar na área do Alavés. Um ponto ainda sobre o primeiro tempo, que a transmissão do jogo mostrou um cartão amarelo para o Jude Bellingham na primeira parte, mas ele não recebeu o cartão amarelo na primeira parte, ele foi receber no segundo tempo. Inclusive, 3 cartões amarelos de Bellingham nos últimos 4 jogos com o Real Madrid no Campeonato Espanhol, mas ele não recebeu o cartão no primeiro tempo, só foi receber o cartão no segundo tempo. O cartão do primeiro tempo foi para a comissão técnica do Real Madrid no banco de reservas, se eu não me engano, porque eu não consegui verificar a ata. Deve ter sido pro Ancelotti, mas enfim, foi pro banco de reservas, não foi pro Bellingham, e gerou um pouco de confusão nas redes sociais da galera que estava acompanhando o jogo. Bom, na segunda parte, destacar o que poderia, e eu acho que um pouco sim mudou o desenho da partida no segundo tempo, que foi a expulsão do Nacho. O Nacho deu uma dura entrada com as travas da chuteira no jogador do Alavés. O árbitro de campo deu cartão amarelo, mas o VAR chamou e Nacho foi expulso, uma expulsão justa, porque a entrada foi acima do tom. E a segunda expulsão do Nacho nessa temporada, ele que na carreira toda tem 4 expulsões, 4 cartões vermelhos direto, e acabou sendo expulso 2 vezes nessa temporada. Foi no jogo contra o Girona, se eu não me engano, acabou tomando 2 jogos de suspensão, e agora nesse jogo contra o Alavés provavelmente vai ficar fora do jogo contra o Mallorca, que é o primeiro do ano de 2024, e depois o Real Madrid pega o Almeria pelo Campeonato Espanhol. Também o Nacho deve perder essa partida. O problema da expulsão do Nacho, claro que afetou o jogo, mas aí o Real Madrid acabou encontrando aquele gol no final do jogo com o Lucas Vázquez de cabeça. Já vou falar mais sobre o gol, mas é o ponto de que o Real Madrid, para esse jogo, só tinha os 2 zagueiros que o Ancelotti conta do elenco principal à disposição para daqui até o final da temporada, praticamente, para daqui até abril, porque
Militão tá lesão de longa duração, Alaba perde o restante da temporada por uma lesão, o Real Madrid optou por não contratar esse quarto zagueiro, então quando o Militão lesionou, então tem o Rüdiger e o Nacho, os dois zagueiros à disposição do elenco principal. Agora com essa suspensão do Nacho, provavelmente o que a gente vai ver nos primeiros jogos de 2024 é Rüdiger e Tchouaméni. Tchouaméni foi o jogador que o Ancelotti já tinha dito na entrevista coletiva que ia ser o jogador que ia ocupar essa posição de zagueiro caso um dos dois não estivesse, e hoje já no primeiro dia que o Ancelotti só tinha 2 zagueiros no elenco, o Tchouaméni teve que ir para a zaga. O Ancelotti falou depois da coletiva que o Tchouaméni, ele já tinha dito, não gosta de jogar de zagueiro, mas ele tem que aproveitar a oportunidade, porque ele pode jogar em 2 posições para ser titular do Real Madrid, de volante ou de zagueiro, e provavelmente vamos ver o que o Real Madrid vai fazer nessa janela de transferências. O Ancelotti já disse que não está descartada a contratação de um zagueiro, porque parece que agora o time precisa ainda mais. O Tchouaméni deve ser esse cara que deve jogar na zaga do Real Madrid. Voltando ao jogo, Real Madrid com muita dificuldade de conseguir chegar no gol, jogando 35 minutos mais os acréscimos com 10 jogadores, com 1 a menos. E nos acréscimos, minuto 91, quase 92, o Toni Kroos cobrou um escanteio que acabou caindo na cabeça do Lucas Vázquez, que marcou o gol da vitória do Real Madrid, um gol de cabeça de Lucas Vázquez, que não é um jogador que geralmente cabeceia na área, porque não é dos mais altos do elenco do Real Madrid, mas talvez justamente por isso o Alavés não estava prestando atenção no Lucas Vázquez, a defesa do Alavés, e ele marcou o gol da vitória do Real Madrid. Uma vitória que, como eu disse, coloca o Real Madrid de novo na liderança do campeonato espanhol. Preocupou depois, no finalzinho do jogo, que o Rodrigo saiu de campo sentindo, parecia alguma coisa na perna direita, não sei se joelho ou tornozelo. O Ancelotti falou na coletiva que, em princípio, o Rodrigo está bem, que ele saiu, foi mesmo cansaço pelo esforço que os jogadores que ficaram em campo durante esses 35 minutos com um jogador a menos do Real Madrid tiveram que fazer, mas estaremos atentos às informações sobre como é que está o Rodrigo, mas o Ancelotti tranquilizou na entrevista coletiva. E o Real Madrid, como eu dizia, venceu o jogo, voltou à liderança de La Liga, tem o mesmo número de pontos que o Girona, mas pelo saldo de gols termina o ano de 2023 na liderança da competição. O Real Madrid acumula 17 jogos consecutivos sem perder, é verdade que tem uns empates aí no meio do caminho, mas são 17 partidas consecutivas sem perder, e a gente precisa falar sobre Carlo Ancelotti, que está fazendo milagre nesse Real Madrid. Para o jogo contra o Alavés, o time tinha 8 jogadores no departamento médico, toda a linha defensiva do Real Madrid, titular na última conquista da Liga dos Campeões, está no departamento médico. Courtois, Carvajal, Militão, Alaba e Mendy. Também não tem Camavinga, não tem Arda Güler, que nem estreou ainda com o Real Madrid, não tem Vinícius Júnior. E mesmo com tudo isso, o Ancelotti não perdeu nesse período, que teve uma média de 7 jogadores no departamento médico. O que o Carlo Ancelotti está fazendo fez com o Real Madrid nesse final de ano, prova mais uma vez para aqueles que durante muito tempo repetiram que o Ancelotti só era um grande gestor do elenco. A gente está falando de um dos maiores treinadores que a nossa geração viu, um dos maiores treinadores da história do futebol europeu, o único cara que ganhou as 5 grandes ligas na Europa, o cara que tem 6 Champions, 2 como jogador e 4 como treinador, um cara que pegou um elenco cheio de jovens, colocou a garotada para jogar, mudou o esquema depois de ficar sem um 9, mudou o jogo do Real Madrid para conseguir colocar o Bellingham em campo, depois alterou de novo, vendo que com o Bellingham mais escorado pela esquerda, ele teria mais possibilidades com os 2 atacantes titulares desse Real Madrid, que são Vinícius e Rodrigo. É um cara que olha para o elenco dele e vê o que ele pode fazer para tirar o melhor proveito, para fazer com que o time dele ganhe. E é um cara que não desmerece o rival que tem à frente, sempre pensa no rival também quando ele vai escalar o time dele, claro, quando ele tem todos os jogadores à disposição. O Ancelotti é um dos melhores técnicos desses 30 anos que ele é treinador. E claro que ele é um grande gestor de elenco, porque
Ele é um cara que já trabalhou com um elenco cheio de estrelas e em quase todos eles, em praticamente todos eles, ele conseguiu tirar o melhor desse elenco. Então ele é um cara que olha muito pro jogador, que leva muito em consideração o jogador. Quando o cara não tá no melhor momento, ele confia no elenco dele, ele é um cara muito de clube. As entrevistas coletivas do Ancelotti, a gente vê como ele é um cara de clube, assim, é realmente difícil encontrar um treinador que represente tanto um clube que está defendendo como o Ancelotti. Não é fácil ser técnico do Real Madrid e ele leva isso com uma naturalidade quase única. Então a gente está falando de um grande gestor de elenco, de um grandíssimo técnico e de um cara que sabe aonde está, o que ele pode falar, quando ele pode falar e que o que ele está fazendo com o Real Madrid nesse final de 2023 é um milagre. Então, para quem ainda não respeita o trabalho do técnico Carlo Ancelotti, tem que respeitar porque realmente o momento dele com o Real Madrid é um troço incrível. Não sabemos se ele vai ganhar títulos com o Real Madrid nessa temporada ou não, mas o que ele está fazendo nesse momento, com o departamento médico cheio, com quase todos os jogadores titulares ocupando aí esse departamento médico, como ele está conseguindo tirar o melhor dos jogadores que ele tem nesse momento, como ele está conseguindo pegar os meninos da base e utilizar quando necessário, enfim, é incrível o que o Ancelotti está fazendo nesse momento conturbado para o Real Madrid, não em resultados, mas sim em peças que o técnico tem à disposição. Para trazer para vocês o resumo de 2023 do meu amigo Pedrito Números lá no Twitter, ou como chamem a nova rede social. Real Madrid em 2023, 63 jogos, 43 vitórias, 9 empates e 11 derrotas. 130 gols marcados, 60 gols sofridos. Os artilheiros do Real Madrid no ano de 2023, Karim Benzema com 23 gols, Rodrigo com 22 gols, Vinícius Júnior com 19 gols e Jude Bellingham com 17 gols. O Real Madrid tem uma sequência de 17 jogos, fecha esse ano de 2023 com uma sequência de 17 jogos sem perder, tá nas oitavas de final da Champions com 100% de aproveitamento na competição, venceu todas as partidas, fecha o ano na liderança do campeonato espanhol, empatado a pontos, mas pelo saldo de gols na liderança da competição. E vamos ver como é que vai ser janeiro. Janeiro é sempre um mês bem complicado para o Real Madrid. Começa com o Campeonato Espanhol, tem Copa do Rei da Espanha, tem Supercopa da Espanha, depois volta para Campeonato Espanhol e até onde o time for na Copa do Rei. Janeiro é um mês cheio e um mês que costuma ser difícil para o Real Madrid. Vamos ver se o clube vai ao mercado contratar um zagueiro ou não. E traremos as informações por aqui. Provavelmente farei ainda um vídeo antes de encerrar o ano, mas provavelmente não farei vídeos antes do Natal, não sei. De qualquer forma, passem um ótimo Natal, tenham uma ótima virada de ano, se esse for o último vídeo que vocês assistirem aqui do canal em 2023. É muito legal poder estar aqui, conversar com vocês, trazer as informações aqui. Eu falo. E eu sei que vocês escutam, porque vocês comentam aqui embaixo. E se você chegou até aqui no vídeo e ainda não está inscrito no canal, te inscreve para ajudar o canal a crescer, deixa o like no vídeo, deixa os comentários aqui, enfim, do que vocês quiserem. E é isso, obrigada por estarem aqui, um beijo grande para vocês, Feliz Natal, um ótimo ano novo e até o próximo vídeo.